Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube com o mesmo nome, Grãozinhos no Caminho, e para todos aqueles que estão chegando agora aqui, assistindo esse vídeo pela primeira vez, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe sempre. O nosso compromisso diário de hoje começa com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e valei mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto o anátema, tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, foi um alerta para os espíritas e para todos nós, que nos julgamos cristãos, que somos cristãos. Então, quando a gente condena, julga um defeito em outra pessoa, em outro irmão, a gente está faltando com a indulgência, faltando com essa virtude. E o que Deus quer da gente é que a gente olhe para dentro primeiro, antes de abrir a boca ou de ter um pensamento reprovando uma atitude contrária ao nosso pensamento, contrária ao nosso pensamento. Então, antes de julgar, de condenar, de falar, de pensar mal de uma atitude tomada por um irmão, vamos ver se a gente também não tomaria essa mesma atitude na mesma situação que esse irmão tomou. Vamos pensar primeiro, no que nós temos em nosso olho, para depois ver o que tem no olho do outro. Vamos ser pessoas incapazes de julgar, incapazes de perceber um erro, ou incapazes mesmo de condenar alguém por um erro cometido. Quem tem o poder para isso, quem tem tudo para isso, é o nosso Pai, não somos nós. Nós somos todos irmãos e cada um está num tempo diferente do outro. Eu não sei a situação que o meu irmão está passando para ele ter tomado uma atitude. Então eu não tenho que condenar meu irmão, eu não sei o que ele está passando na vida dele. Mesmo que eu soubesse, eu não sou juiz para julgar ninguém.
eu vou ser julgado pela mesma medida que eu julgar. Então, por isso eu não quero. Porque às vezes eu estou julgando uma pessoa erroneamente. Eu estou condenando uma pessoa que não fez nada de errado, que não fez além do que eu faria também. Então vamos, pessoal, antes de tomar uma atitude de julgamento, vamos ver se nós não estamos fazendo a mesma coisa que nós estamos condenando no outro, que nós estamos julgando no outro, né? Vamos analisar nosso coração para ver se o nosso coração está limpo, para a gente poder pensar que seja uma coisa errada de um irmão. A gente não tem esse direito e a gente tem que ter a indulgência dentro da gente para a gente não ter que perdoar ninguém. Porque quem tem indulgência não tem necessidade de perdão para ninguém, porque você não vê o erro. E se vê o erro, vai chamar a pessoa e vai conversar com ela. Não tem que divulgar para ninguém aquele erro. Dá um conselho, você não vai julgar a pessoa. Se você percebe alguma coisa errada e que pode estar prejudicando outra pessoa, ou essa mesma pessoa que está fazendo a coisa errada, chama ela num cantinho, conversa com ela, né? Vocês dois ali. Ninguém precisa saber de nada. A indulgência também é isso. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 2 ainda, o capítulo 6, no livro 2, a vida espírita, a questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Bom, então os espíritos que ainda estão mais ignorantes, que ainda não têm experiência, eles são o caminho deles é traçado por Deus, porque eles ainda não têm aquela condição do livre-arbítrio para poder escolher. Então o caminho deles ainda é traçado por Deus, como a gente vai ensinar um caminho para um bebê, para uma criança. A gente vai mostrar o caminho até chegar num ponto em que ele vai, pelo seu livre-arbítrio, escolher o caminho a seguir, não é? E Deus faz isso com a gente nas nossas reencarnações. Ele vai nos mostrando um caminho, várias situações que podem ocorrer em nossas reencarnações, e nós vamos escolher o caminho a seguir. Tá certo? O livre-arbítrio, nós temos esse livre-arbítrio pela função de escolher justamente isso. Quando chegar o tempo certo de escolhermos as nossas provas, nós escolhermos aquela e que vai nos ajudar no nosso progresso. E se Deus vê que aquilo ali não vai nos ajudar no nosso progresso naquele momento, Ele não vai permitir aquela prova ou aquela expiação. Tá certo? Então, todos nós nascemos ignorantes, nascemos inexperientes, mas temos a oportunidade de ter um Pai bondoso, generoso, que vai nos mostrar o caminho, E nós temos ainda um presente que Ele nos deu, que se chama livre-arbítrio, para a gente escolher esse caminho.
Então, quando vamos reencarnar, nós temos essa oportunidade. E Deus vai conceder para a gente de acordo com a nossa necessidade. Tá bom? Que tudo vem para nós de acordo com isso, com a nossa necessidade no nosso caminhar para o progresso espiritual. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe cada casa, cada trabalho, cada pessoa que passar na nossa vida, que esteja na nossa vida, e que seja uma quarta-feira cheia de paz, de luz, de harmonia em nossos corações, em nossos lares, em nosso trabalho. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.